Graça e paz, amados. É um prazer estar com vocês novamente, revê-los e crendo no propósito de Deus. Amém? Crendo no propósito de Deus. É tão maravilhoso ouvir testemunhos como esse dela deixar o cabelo lá sem tingir, que isso para a mulher não é brincadeira não, né? A minha esposa queria pintar meu cabelo há algum tempo, eu não deixei não. Porque lá na igreja tem um bocado de gente que pinta o cabelo. Eu falei, eu não quero pintar o meu não, mas é maravilhoso. E daqui a pouco vocês vão ter que estar fazendo isso de novo, porque falei com o pastor Vitor acho que mais de um mês atrás, né? Eu tenho convicção de que esse lugar vai estar pequeno, pouco tempo. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículos 14 a 19. Segunda Reis, capítulo 13, versículos 14 a 19 e 25. Vamos falar em conhecendo o nosso propósito através da palavra. Acharam aí? Amém. Então vamos lá. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: reterça o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás o sírio em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Versículo 25. Jeoás, filho de Joacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Senhor, esta é a tua palavra, nós somos os teus filhos. Somos carentes e necessitados da tua unção para termos entendimento a respeito daquilo que é a tua vontade. Doce Espírito Santo, nos visita nesta noite. Senhor, que a tua palavra possa fazer repouso em nossos corações e nós tenhamos conhecimento vivo daquilo que é o teu querer para conosco, Pai. No precioso nome de Jesus, toma as nossas vidas em tuas mãos, a minha vida, os meus irmãos, e nos dê, ó Pai, uma capacitação sobrenatural. Eu recebo de ti, recebemos do Senhor para vivermos o teu propósito, termos conhecimento desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Meu querido, a palavra fala deste rei. E este rei, na verdade, ele vem de uma linhagem de Jeroboão. Primeiro, Jeroboão, que Jeoás teve um outro filho chamado Jeroboão II. Mas eles vêm de um reinado de anos sobre Israel. E estes homens não tinham o coração temente a Deus. Não eram homens, não foram reis que temiam ao Senhor. Mas este rei, o que nós entendemos e vemos, o que ele, na verdade, como ele honrava o homem de Deus, o profeta de Deus. E a enfermidade terminal pela qual Eliseu estava passando, mostra-nos que ele era um homem mortal como qualquer um outro. Ele teve uma porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre Elias, mas ele ainda era um homem normal. E o que é curioso nós entendermos é que Jeoás, quando ele entra para visitar Eliseu, com certeza ele havia recebido notícias de que Eliseu estava mal de saúde, estava para morrer ou coisa parecida, e ele corre para visitar o homem de Deus.
E quando ele chega e ele depara com aquele homem, com certeza em cima do seu leito, né? Ele se assusta, e a palavra fala que ele chorou, né? Ele chorou, ele se abraçou ali com Eliseu e chorou e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ou seja, é a mesma menção que Eliseu havia feito a Elias. 2 Reis capítulo 2, versículo 12. Você vai ver que é a mesma menção que Eliseu fez a Elias quando este foi levado de Eliseu. Quando os carros do Senhor passaram por Elias e o arrebataram e o levaram, o acenderam para o céu, a sua capa caiu. Foi a mesma expressão que este homem na verdade fala. Com certeza ele não era um homem temente a Deus, não era um rei que temia o Senhor. Mas nesse instante o Espírito de Deus, que estava desde o princípio com Eliseu, era o mesmo Espírito que o acompanhava naquele instante pela qual Deus decidira pela sua vida. E esse homem foi visitado pelo Espírito Santo de Deus, e ele professa palavras vivas do início do seu ministério para o final. Um homem de autoridade relata palavras que com certeza Joás deva ter tido uma visão de Deus, deva ter tido uma visão do Espírito Santo, e com certeza as palavras com que ele professou essas palavras foram palavras que o Espírito Santo colocou nos seus lábios. Agora, foi uma cena triste, cena de lágrimas. Embora esse rei ainda não tivesse abandonado a idolatria pela qual eles eram muito apegados, ele recebeu algo de Deus e ele reconhecia a unção que havia sobre o homem de Deus, sobre o profeta de Deus. Entende? Você precisa estar atento a uma coisa: nós precisamos reconhecer a unção na vida de homens e de mulheres de Deus. Repita isso: eu preciso reconhecer a unção de Deus na vida de homens e mulheres de Deus. Por que eu falo reconhecer a unção, meu querido? Eu falo reconhecer a unção, você não está simplesmente reconhecendo um título. O título é importante, o que na verdade nós esperamos de Deus e o que nós temos de Deus não é algo que com certeza nós almejamos lá atrás. Eu vou te falar uma verdade: eu estou com 52 anos hoje, eu nasci num berço evangélico, e eu cheguei a uma idade da minha vida que eu falei: eu nunca vou ser pastor. Pelo que eu vi meu pai sofrendo, eu falei: jamais eu vou ser pastor. Só que Deus deu uma invertida no assunto. E eu lembro de estudando num seminário, lendo alguns livros de Charles Spurgeon, lições aos meus alunos. Eu lembro de uma vez ele indagando sobre o chamado, e eu peguei aquele livro e eu fui ler. Eu falei: eu quero saber o que ele fala de chamado, né? E ele falava naquele livro que alguns alunos de um seminário chegaram para ele e falaram a respeito do chamado de ser pastor, como é que eles deveriam encarar. Ele falou assim: nunca viva este chamado, a não ser que seja a última coisa que você possa ter como opção. Nunca anseie o púlpito, a não ser que seja a última coisa que você tenha como opção. E na verdade o chamado, nós não escolhemos, Deus nos lança. Deus nos lança. E nós vivemos algumas vezes, até hoje, às vezes eu falei: Senhor, será mesmo? Mas Deus é poderoso. Agora tudo que nós precisamos ter conhecimento é de como viver o propósito deste chamado. Este rei, ao encontrar com o servo de Deus, com o profeta de Deus, Eliseu dá ordens a ele, e Eliseu dá estratégias de guerra para que ele pudesse vencer e ser um vencedor, para que ele pudesse ter entendimento do que seria a graça e o favor de Deus sobre a sua vida. E ele fala: olha, pega flechas, versículo 15 lá, ele fala: então disse Eliseu, toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Ele teve que prover material para aquilo que o homem de Deus havia solicitado a ele. Ou seja, estas armas já eram armas legais, que eles caminhavam com elas, mas essas armas estavam presentes com o rei.
Nós precisamos entender que nós precisamos estar sempre envolvidos com a armadura que Deus já nos estabeleceu. Porque nós temos uma palavra muito forte, que Paulo nos fala em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, eu sei como Deus já proveu a minha vida a sua graça. Eu sei como Deus já proveu a minha vida o seu amor. Agora, o que eu preciso ter? Aonde quer que você esteja, eu preciso ter convicção daquilo que Deus me estabeleceu. Eu preciso caminhar firmado nesta palavra. Esta palavra é base para a minha vida. Em qualquer tempo, em qualquer lugar. Quando você defrontar com o inimigo, saiba de uma coisa: esta palavra precisa ser viva dentro do teu coração. Como disse o salmista Davi: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe, meu querido, às vezes nós não damos o real valor desta palavra. Às vezes nós não honramos esta palavra como deve ser honrada. Mas ela é base para a nossa vivência. Versículos 16. O rei falou para ele: olha, retece o arco, ou seja, coloca ele em posição de atirar. Ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. O rei teve que prover força, mas também ele contou com a bênção divina das mãos do profeta sobre as suas mãos. E ele dá uma direção a ele: olha, abre a janela para o oriente. O rei abriu a janela para o oriente e ele falou: agora você vai atirar esta flecha. Esta é a flecha da vitória do Senhor contra, e ele determinou, contra os sírios. Porque era um grande inimigo que perseguia Israel, que tinha afrontado Israel, que já tinham roubado cidades e vilarejos de Israel. Só que havia uma situação na estratégia de guerra. E eu quero falar isso já. O lado oriental não era o lado onde estava a Síria. A Síria, na verdade, ela estava firmada numa outra situação. Ele estava a nordeste da casa onde Eliseu estava. Lá no lado nordeste, aonde ele estava, pelas lógicas naturais de guerra, era para onde ele deveria alçar o seu arco e colocar a sua flecha ali. Mas Eliseu, ele fala uma outra situação. Ele fala: olha, você vai abrir para o lado oriental. O lado oriental dava a significância do sol que nasceria, dava o significado da manifestação da glória de Deus, dava o significado daquilo que Deus estava estabelecendo para aquele homem em primeiro lugar, antes da estratégia de guerra. Ele falou: esta é a vitória que o Senhor dará a Israel. Flecha, atira este arco, atira esta flecha, pois você verá a manifestação. Você dissipará, você ferirá os sírios até os consumir. E ele manda aquele rei atirar a flecha. Ele atira. Eliseu fala para ele: agora toma mais as flechas e atire contra a terra. E você, quando você tinha um aljarve, ele caberia pelo menos 7 flechas. E Eliseu fala: toma todas as flechas e atira contra a terra. E a palavra fala que o rei tomou as flechas e ele atirou só 3 vezes sobre a terra. Veja bem, tudo que nós precisamos é ter conhecimento daquilo que é a vontade de Deus. Estratégias que Deus nos dá, nós precisamos ter conhecimento. Estratégias que a palavra nos dá e nos capacita como filhos para vermos o seu propósito, nós precisamos ter entendimento. Esta situação que Deus estava dando à vida de Jeoás através do profeta Eliseu foi algo que o próprio Jesus havia dado a Josué. Josué capítulo 8, você pode ler isso na sua casa. Fala da história que Deus falou, que Jesus apareceu, o anjo do Senhor apareceu a Josué e falou: olha, você vai ferir a nação de Ai, você vai exterminar esta nação, você vai dissipá-los de sobre a terra. Ai também era uma cidade que perseguia Israel, porque Israel não era naquela época, com Josué, não eram homens de guerra, não eram homens valentes bastante. Ele falou: mas eu vou te dar estratégias, Josué.
E a palavra fala, você pode ler esse capítulo 8 de Josué, você vai ver que Deus deu a estratégia a Josué. Josué congrega todo o seu povo, todo o seu exército, tem uma trama lá toda especial que Deus falou que eles deveriam, o atalho pela qual Deus deu direcionamento a Josué. Josué faz isso com homens, chama esses homens de madrugada, manda esses homens para de trás da cidade, põe emboscadas. Vocês vão fazer emboscadas de um lado e do outro, e eu vou com o povo para a frente da cidade de Ai. Eles nos verão, eles vão nos perseguir como sempre tem feito, a palavra fala isso. Como sempre tem feito, nós vamos correr como sempre temos corrido. Josué fala, e eu estarei com o povo. Quando o povo diz, quando eles veem Josué lá na frente dos portões daquela cidade, a palavra fala que eles abrem os portões e todo o povo da cidade de Ai começa a perseguir Israel, e Josué sai correndo com todo o povo. Versículo 18, se eu não me engano, Deus fala para Josué, Josué, agora pega o teu arco, a tua lança, se volta para a cidade de Ai, porque eu vou fazer maravilhas. Nesse instante, Josué se ajoelhou lá no terreno, pegou o seu arco, a sua lança, e ficou apontando para aquela cidade, e os homens correndo, e o povo correndo. Quando os homens de Josué que estavam por emboscadas viram, e a palavra fala que naquele instante não havia mais nenhum homem dentro da cidade de Ai, todos estavam furiosos, desejosos de perseguir Israel. Naquele instante aqueles homens tiveram conhecimento, é a ordem de Deus. Se Josué parou, é a ordem de Deus. Entraram dentro daquela cidade, queimaram aquela cidade, tomaram os seus despojos. E a palavra fala que enquanto Josué estava ali com o seu arco estendido, aquele povo ficou intrigado. Quando eles olharam para trás, a fumaça subia do chão até os céus, e eles viram que a sua cidade havia sido tomada. Agora aqueles homens que estavam perseguindo Israel saem correndo para a sua cidade. Israel, que estava correndo deles, agora corre perseguindo os seus inimigos agora. E aquele povo de Ai ficou numa emboscada, porque os homens que haviam tomado a cidade saem de frente. A palavra fala, e eles ficaram no meio do povo de Israel. E naquele dia 12.000 homens morreram à espada por Josué e o seu exército. Estratégia, armas, formas de guerra. Quantas vezes Deus não tem nos dado condição de vivermos uma situação declarada de guerra contra o inimigo das nossas vidas, e nós não atentamos para esta palavra. Quantas vezes Deus não tem nos dado direcionamento a respeito do chamado, e às vezes nós não temos entendimento. O arco, o atirar as flechas, naquela época, era uma declaração de guerra. E Deus dá uma estratégia ao rei, mas o rei não tinha conhecimento. O rei não tinha conhecimento da palavra. O rei não tinha entendimento das verdades e vontades de Jeová, o Deus Todo-Poderoso. E Eliseu ainda muito bravo, doente para morrer, mas ainda teve força suficiente para ficar indignado e dar uma bronca verdadeira no rei, sabe, falar contra o rei. Por quê? Porque aquele homem limitou o triunfo de Israel sobre a cidade dos sírios. Um rei limitou o que Deus tinha de planos para destruir o seu inimigo, porque ele tinha uma visão limitada, ele tinha uma visão muito fraca. Ele naturalmente ignorava o ritual como deveria funcionar. Ele não tinha entendimento. As palavras que Eliseu professou a ele, para ele eram só palavras comuns, sabe? Mas a nossa falta de conhecimento não nos deixa impune com relação ao inimigo pela qual nós guerreamos diariamente.
Oséias 4:6 fala: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta entendimento, porque lhe falta conhecimento. Meu querido, tudo que Deus quer que nós tenhamos é conhecimento das suas verdades. A sua lei, ela é professada diariamente. E ele falou a Josué, capítulo 1, Deus falou a Josué: olha, não te aparte de meditar no livro desta lei, medita nele dia e noite, para que te vá bem e para que você prospere em todos os teus caminhos. Meu querido, entenda uma coisa: você precisa ter conhecimento do que é a verdade de Deus para a sua vida. Você precisa ter conhecimento do que são as palavras de Deus para a sua vida, porque muitas vezes nós estamos esperando simplesmente andar no mover profético, no mover de uma unção que Deus usa homens e mulheres. Nós buscamos simplesmente as palavras de conhecimento e de revelação que Deus pode dar a um e a outro servo de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: que as palavras que o Espírito Santo libera a vidas de homens e mulheres são palavras pelas quais Ele já designou e já determinou a sua igreja, já determinou o seu coração. É isso que Ele te dá. Ele considera você como um filho, e tudo o que Ele quer é testemunhar no teu coração. Romanos 8:14 e 16 fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos os seus filhos. Os filhos maduros de Deus. Deus anseia pela tua vida. Deus anseia pelo teu coração. Deus anseia pela tua alma. Deus quer falar com você. E às vezes nós nos pegamos só esperando que Deus fale conosco, sabe, no púlpito de uma igreja, num domingo à noite. É certo que Deus nos usa para falar com a igreja. A mensagem que nós trazemos é para mim, e esta mensagem em primeiro lugar para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para vocês. Mas para mim falar para vocês, Deus teve que falar para mim primeiro. E estas palavras, às vezes eu mesmo passo a semana ruminando. Eu preciso receber mais de Deus, eu preciso mais do direcionamento do Senhor, eu preciso mais do direcionamento do Espírito Santo de Deus, porque nós vivemos numa cidade atribulada, de correria. Nem sempre você tem tempo para ler bem a Bíblia, nem sempre você tem tempo para fazer o teu culto racional. Mas então uma coisa, Deus ainda continua ansiando pelo teu coração. Deus continua ansiando pela tua vida. Deus continua ansiando por falar a você o que é o desejo dele. Ou talvez você tenha palavras pelas quais Deus direcionou você, palavras proféticas, palavras de conhecimento e revelação que foram dadas a respeito de um chamado, a respeito do teu ministério, a respeito do que você deveria fazer para o Senhor, a respeito daquilo que você foi designado para estar aqui nesta noite, para estar aqui neste ministério, neste lugar. Deus já falou isso. E quando Ele falou isso, o teu coração ardeu, porque era uma verdade. Mas às vezes nós chegamos em nossas casas e guardamos as palavras proféticas lá, como se fosse na gaveta do móvel lá. Nós precisamos chegar às nossas casas e começar a tirar tudo aquilo que Deus já falou conosco, nos prometeu, porque as suas promessas são vivas e reais. As suas promessas são vivas e reais. Aquele que te prometeu, aquele que te ungiu, aquele que te deu sonhos, aquele que na verdade te fez vivenciar no mundo espiritual aquilo que pela qual Ele já te abençoou e já te deu, Ele é poderoso para honrar esta palavra na tua vida. Você precisa simplesmente ter conhecimento desta verdade, porque constantemente, meu querido, nós vivemos sem ter a incumbência de termos este conhecimento. E a primeira coisa que nós precisamos ter em nossas vidas é a incumbência de conhecer a verdade revelada do Pai. A segunda coisa é agirmos nesta verdade. É agirmos nesta verdade. E como seres humanos, muitas vezes somos sujeitos a viver às vezes uma mistura de fraqueza, porque não temos entendimento da verdade, e caminhamos às vezes no fortalecimento da palavra, da oração, do vínculo do amor, da igreja de Cristo. E às vezes nós vivemos muito oscilantes, e não é esse o propósito de Deus, né?
Não é vivermos uma situação muito oscilante, não. Não é viver uma situação só de oscilação. Não é viver uma situação depressiva. Não é viver uma situação sem saber para onde caminhamos, não. Eu preciso ter entendimento que Deus tem um propósito na minha vida. Eu preciso entender que Deus tem um propósito no meu coração. Eu preciso entender que Deus entende o meu ser. Ele entende a minha alma. Ele entende os meus sentimentos também. Ele entende às vezes o sinal, os sintomas às vezes de fraqueza nas nossas vidas. Quantas vezes talvez Deus já não te pegou pelo teu braço e já te deu uma palavra poderosa naquele momento que só você e Deus estava conversando. Só você e Deus. Não tinha mais ninguém. Quantas vezes já não ocorreu com cada um de nós? Verdade ou não é? Eu lembro de uma palavra que Deus dirigiu à minha vida através de um pastor. Eu estava, Thomas, acho que foi a Rita Boyle que tinha pregado aquela formatura, e nós estávamos orando pelos alunos, e eu estava numa guerra muito grande. Eu comigo mesmo. Aquela situação assim de desmerecimento e de reuniões com homens e pastores e homens de Deus que andavam, viajavam e vivenciavam coisas. E eu me coloquei aquele dia de frente àquele púlpito. O Thomas, eu estava até sentado, ele lembra que ele tinha me chamado. E eu falei, só eu falei com Deus. Falei, Senhor, eu acho que está errado. Não tenho que fazer nada disso, não. Tem pessoas muito mais capacitadas. E sabe aquela situação que às vezes você está se achando, eu acho que eu posso fazer alguma coisa, e de repente cai a ficha e fala assim, eu não sou ninguém. E eu estava ali orando, eu estava orando pelas pessoas mais em luta do que outra coisa, e Deus estava agindo, porque Deus age pelo seu poder, não é por aquilo que você é. E eu lembro que algumas pessoas sendo tocadas, caindo lá na unção. Um pastor, depois ele veio pela lateral, não conhecia, não, assim, sabia dele, mas nunca havia conversado, nada. Ele me abraçou aquele dia e ele começou a dizer tudo o que os meus pensamentos estavam direcionados no trono da glória. Ele falou, você está pensando dessa e dessa e dessa forma, você está me questionando sobre isso, mas eu quero te dizer, eu te escolhi assim e não te darei uma outra situação, porque tudo o que eu quero é o teu coração e a tua inteireza. Você será usado pela minha... E ele começou a falar, pronto, aí desmontou. Aí eu já não ouvi mais nada. Depois disso eu já não ouvi mais nada. Porque às vezes que nós vivemos esses momentos nossos, é a fraqueza humana. Você depara com situações e fala, eu não tenho capacidade mais. E às vezes você está forte porque a unção de Deus está sobre a tua vida ali, e você pode, o inimigo vir e se levantar, que você derruba. E às vezes parece que você está oscilante, você está fraquejando. Mas há uma realidade em nossas vidas. Ele veio a este mundo para dizer a nós quem Deus é. E hoje Ele está à destra de Deus Pai, dizendo ao Pai quem nós somos. Ele fala de você hoje. Ele fala de mim. Isaías 56:5 fala que dentro dos seus muros, na sua cidade santa, há um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que Ele nos dará, que Apocalipse fala que nós receberemos uma pedrinha branca com o nome. Já existe um memorial na cidade do meu Deus, que Ele lembra da minha vida, que Ele lembra da tua vida, e que Ele está ansioso por receber a direção, o direcionamento e o teu entendimento. Então saiba de uma coisa, talvez chegue um homem de Deus, uma mulher de Deus, para falar para você alguma coisa que Deus tem para fazer através da tua vida. Meu querido, é hora de nós termos uma atenção totalmente especial voltada para o trono da glória, para termos entendimento, para termos conhecimento, para termos revelação de que hoje é o tempo de nós fazermos aquilo que Deus tem nos designado a fazer. Hoje é tempo que Deus nos dará a palavra para que o amanhã a sua igreja viva um triunfo. Hoje é tempo de nós, nos abnegarmos de muitas coisas, tomarmos a palavra profética do Senhor em nossas vidas e falar, eu caminharei na unção pela qual Deus me designou, eu caminharei na unção e na graça pela qual Ele me tocou e me ungiu. Eu não vou virar agora para viver o que os homens falam, eu não vou ficar preso aos domínios naturais e humanos, mas eu viverei o propósito de Deus na minha vida.
Eu viverei o propósito de Deus na minha vida. Você viverá o propósito pela qual Deus designou você. Se alguém tinha mandado você, olha, pega no teu arco, pega na tua flecha, é hora de você atirar isso contra o chão, é hora de você guerrear contra o inimigo. Saiba, as estratégias fluem do trono da glória de Deus. Sabe, meu querido, de todas as palavras tristes que nós podemos ouvir, ler, eu acho que a mais triste que pode estar, às vezes na nossa alma, no nosso coração, ela é aquela palavra: poderia ter sido. Poderia ter sido uma bênção, poderia ter sido um sucesso, poderia ter sido sabe, um casamento abençoado, poderia ter sido uma criança abençoada, poderia ter sido um jovem no ministério, poderia ter sido uma igreja próspera. Nós precisamos parar. Eu preciso ter conhecimento e entendimento sobre o meu chamado diante do Deus Todo-Poderoso. Deus te chama hoje para junto dele, para dizer que você ainda é filho amado. Às vezes nós vivemos estreitados pelos limites humanos, e Deus está dizendo para nós: o tempo é dele, a obra é dele, a igreja é dele, o povo é dele. Você não está fazendo algo que na verdade vem do coração de um homem. Você precisa fazer algo pela qual vem do coração de Deus. Nós almejamos o trono da glória. Eu almejo os céus, eu almejo o céu em minha vida, eu almejo a glória do Senhor em minha vida. Eu sei que cada um de nós almejamos algo sobrenatural de Deus, mas enquanto Deus nos dá a vida, nós precisamos ter conhecimento desta verdade, desta realidade. Jesus falou em João 15,16: vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo aquilo que você pedir em meu nome, eu vou-lo conceder. Você não escolheu o Senhor, Ele te escolheu primeiro. Ele te escolheu primeiro. A Tere está estudando sobre a graça essa semana e ela me falou algo a respeito da graça, né? O que é a graça de Deus? Às vezes nós lembramos a Deus a graça que Ele teve conosco, dizendo a Ele: olha, você veio neste mundo, morreu neste mundo, sofreu neste mundo, derramou teu sangue neste mundo, entrou no inferno pela minha vida. Esta é a graça de Deus. Ele veio aqui, Ele desceu das regiões celestiais, das mansões celestiais, do trono da glória, para sofrer como homem. Filipenses 2,5: não usurpou ser igual a Deus, antes tomou forma de servo, sendo semelhante a homens, foi obediente até a morte, morte de cruz, para que eu pudesse estar aqui hoje, falando do seu amor. Ele me escolheu antes. Ele me escolheu antes. Sabe, meu querido, tudo que nós precisamos fazer hoje é tomar o arco que Deus tem colocado em nossas mãos, os instrumentos que Deus colocou em nossas mãos, para que nós possamos alçar as conquistas e as vitórias pelas quais Ele já me estabeleceu. Tome o arco que Deus colocou à tua mão. Tome a flecha que Deus colocou em tuas mãos, meu querido, e parta para viver as vitórias, parta para viver as conquistas pela qual Deus já estabeleceu. Quero te dizer uma coisa: às vezes quando nós falamos em partir para viver as vitórias, as conquistas, nós achamos que vamos andar só na glória, só dizendo: está aqui a vitória, e é só alegria. Vitórias e conquistas significa que nós precisamos ter lutas. E vitórias e conquistas, elas só se estabelecem quando você se torna vencedor. Mas nós temos uma garantia, nós somos mais do que vencedores já.
nós já somos mais do que vencedores. E tudo que Deus está nos dando hoje é dizendo para você: vá vencer em cima daquilo que eu já tenho designado a você. Tudo que o profeta falou para aquele rei: atire flechas. Ele tinha a sua aljava, as flechas estavam todas lá do lado dele. Ele precisava ter disparado todas aquelas flechas para a terra, porque a palavra fala: ele venceria, ele exterminaria os seus inimigos, como aconteceu com Josué. A palavra fala até os dias de hoje. A cidade de Ai, lá em Josué capítulo 8, foi dizimada. Aquele rei foi o único homem que eles trouxeram vivo a Josué, e que Josué enforcou aquele homem, e no final do dia, já à noite, derrubaram aquele homem lá da onde ele estava enforcado, puseram ele no portão da cidade, construíram um montão de pedras, e a palavra fala: até hoje está ali para memorial. A vitória para as nossas vidas contra os nossos inimigos, a vitória para as nossas vidas contra os sistemas naturais e humanos, a vitórias para as nossas vidas contra tudo aquilo que o inimigo intenta contra a sua igreja, contra a igreja de Cristo. Há vitórias para as nossas vidas em cima de uma realidade, de uma palavra pela qual Ele nos estabelece. Meu querido, nós precisamos entender isso. Às vezes nós temos medo de lutar. Às vezes nós ficamos encabrunhados de poder, sacar a nossa arma também. Às vezes há uma palavra direta do Espírito. Eu estou falando de uma palavra direta do Espírito Santo de Deus para a tua vida, como foi a palavra do profeta Eliseu para aquele rei Joás: tome o teu arco, tome a tua flecha e atire contra a terra. Esta será a vitória de Israel, essa será o trunfo, esta é a vitória de Israel sobre os sírios. Deus às vezes está falando para você, meu querido, Deus está chamando você para orar, Deus está chamando você para jejuar, Deus está chamando para você para guerrear, Deus está chamando você para ser uma pessoa ativa na igreja, Deus está chamando você para pregar para os seus vizinhos, Deus está chamando você para pregar para a tua família, Deus está chamando você para pregar lá no teu trabalho, Deus está chamando você para sacudir um povo. Talvez não tenha ninguém vendo, você não está sobre um púlpito, mas Deus está te chamando para fazer alguma coisa. Deus está te chamando para te dizer: eu quero determinar uma honra sobre a tua vida. Existe um triunfo para a tua família, existe um triunfo para a tua casa, existe um triunfo para o teu ministério. E nós estamos acomodados. Às vezes a palavra do Senhor vem para o nosso coração e nós paramos. Será que é isso mesmo? Visionamos coisas pequenas demais. Visionamos coisas que às vezes Deus não está. Não é o tempo de Deus. Nós gostamos de sonhar. Vocês têm um pastor que gosta de sonhar. Eu sei disso. Eu falo coisa com ele às vezes. Eu falo coisas com ele às vezes que de repente ele quer que a coisa aconteça amanhã. Importante das nossas vidas. Nós precisamos viver a obra de Deus, sonhar com a obra de Deus e entender que aquele que determina alguma coisa nos nossos corações é aquele que nos chamou. Eu falei com ele algumas coisas esse ano ainda a respeito do chamado, do ministério, de tudo. Eu falei para ele: fica tranquilo que as coisas vão começar a acontecer. Hoje nós estávamos conversando e tratamos algumas coisas há 3 anos atrás, né? Deus vai estabelecer nas nossas vidas a partir deste ano. Sabe por quê, meus queridos? Simplesmente porque às vezes nós precisamos esperar. Eu lembro de uma vez que ele me ligou sobre uma situação e eu falei para ele: Vitor, você não faça nada, eu quero conversar com você e com a tua esposa em casa. E aquele dia Deus falou para mim o que eu deveria fazer. Depois eu quase me vi numa enrascada. Falei: você não vai para lugar nenhum, você vai ficar aqui comigo. Lembra? Você vai ficar aqui comigo. Aí até ele mesmo disse: Samir, você falou alguma coisa para mim. Eu falei: mas não é o tempo de Deus ainda. Eu sei que Deus falou comigo, mas ainda não é o tempo. A gente também, naturalmente, você fica numa angústia, numa agonia. Mas eu já aprendi uma coisa: quando eu não sei o que fazer, eu faço o que eu sei fazer.
Então, quando você não sabe o que fazer, o que você sabe fazer? Nada, eu não sei fazer. Tem coisa que você não sabe. Eu falei alguma coisa com ele, depois, o que eu vou fazer agora? Não tem passo para fazer, então você para e ora, e deixa Deus agir. E de repente você percebe Deus movendo as coisas, movendo as pedras. Meu querido, tudo o que você precisa entender é que Deus te chamou com um propósito. Você é alguém especial no trono da glória. Saiba de uma coisa, entenda, você tem um nome diante, lá na cidade santa de Deus hoje. Lá na cidade santa de Deus hoje. A palavra fala que Ele tem um nome para cada um de nós. E este nome é melhor do que filhos e filhas. Entende? Ele já olhou pela tua vida hoje. Ele já ansiou pelo teu coração hoje. Ele já ansiou pela sua palavra no teu coração, no meu coração, para que nós pudéssemos nos desprender e dizer: Senhor, eu estou pronto para ouvir o teu chamado. Senhor, eu estou pronto para atirar flechas no chão quantas vezes for necessária. Por favor, não me deixe errar. A minha oração tem sido essa com o Senhor constantemente. Senhor, por favor, não me deixe errar. Eu já orei várias vezes para dizer: Senhor, eu quero ser só um homem natural, trabalhar, chegar na minha casa, com a minha família, pegar minha família e ir para a igreja, cultuar o Senhor. Eu já falei isso para o Senhor várias vezes diante de Deus. Deus sabe disso, minha esposa sabe disso. Toda vez que eu falo isso com Deus, Deus fala outra coisa. Eu falei: então, por favor, eu não quero errar. E nós entendemos que o tempo de Deus chega. E nós entendemos que Deus fala. E nós entendemos que esta palavra é real. Talvez você já se sente cansado. Talvez você já se sinta exausto. Talvez você diga, como eu já disse algumas vezes: mas Senhor, o tempo da força da minha vida passou uns 20 anos atrás. Falava para mim pregar 3 vezes por dia, 7 dias por semana, não tinha problema. Viajava, fazia, orava. Chega uma hora que chega 52 anos, Vitor, quando dá 11 horas da noite eu quero dormir, cara. Às vezes você fala para o Senhor: Senhor, mas o meu tempo parece que já foi. A minha idade parece que já não ajuda mais. E aí você começa a entender que o crono, esse aqui, ó, não é o mesmo de Deus. A Bíblia fala que um dia é como 1000 anos para Ele, 1000 anos como o dia de ontem. Ele te usa quando Ele quer, como Ele quer e da maneira que Ele quer. Você é uma pessoa especial para Deus hoje. Se nesses dias você pensou: Senhor, acho que meu tempo foi, eu preciso me acomodar onde eu estou, eu preciso ficar ali quieto. Deus está falando hoje para você: você é especial para Ele. Você é especial para Ele, e Ele tem um trabalho especial para a tua vida. Ele tem um chamado especial para a tua vida. Ele tem um desígnio direcionado para você, juntamente com o seu nome que está lá na glória hoje. Amém? Meu querido, enquanto Ele te dá fôlego de vida, saiba, Ele tem propósito em usar a tua vida. Amém? Glória a Deus. Abaixe tua cabeça. Aleluias. Aleluias. Nós te bendizemos, Senhor, porque Tu és santo. Nós te bendizemos, Senhor, porque Tu és majestoso e glorioso. Aleluia. Eu sei, Pai, que neste lugar existem pessoas preciosíssimas. Existem homens e mulheres, Pai eterno, Senhor, preciosíssimos, com, Senhor, algo sobrenatural do Teu Espírito em seus corações. Eu sei que existem aqui, Pai, pessoas que são joias preciosas diante da Tua face, Senhor, e que de uma forma sobrenatural poderão mover águas, Pai eterno, passadas, para, Senhor, simplesmente mostrar a uma geração que existe um poder sobrenatural do Teu Espírito. Pai, eu quero Te glorificar pela vida dos meus irmãos aqui nesta noite, por esta igreja, por este grupo, Pai eterno, Senhor, por este corpo que o Senhor estabelece.
Vamos ficar em pé, meus queridos. Vamos ficar em pé. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. Saiba de uma coisa, o Espírito Santo está aqui. E Ele quer visitar o teu coração agora. Ele quer fazer você lembrar dos chamados. Existe o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui. Não existe o Espírito Santo. Ele te fará lembrar. Ele te fará lembrar. Ele te fará lembrar memoriais que Ele estabeleceu a sua vida. Ele te fará lembrar orações pela qual Ele te respondeu lá no teu quarto, dizendo quem você seria e o que você faria diante da sua igreja, pela sua obra. Há uma unção de Deus neste lugar. Entulhos do inferno serão removidos. Entulhos de Satanás serão removidos. Pai, haverá uma capacitação sobre a vida dos teus filhos para alçar os seus arcos, Pai, e lançar as suas flechas e determinar guerra contra o inimigo das nossas vidas. Pai, eu profetizo sobre a tua igreja. Esta é uma igreja produtiva. Este povo será produtivo. Este povo, Pai, é como uma sementeira, Pai eterno, Senhor, e que está numa terra fértil, porque a tua palavra está neste lugar. Este lugar, ó Pai, é o lugar que o Senhor designou a tua obra, Senhor, e eu creio no teu chamado da vida dos teus filhos. Eu creio, ó Pai, numa iniciação sobrenatural da tua presença neste lugar. Eu creio, ó Pai eterno, Senhor, em algo muito grande, um chamado, ministério muito grande. Florescerão aqui neste lugar ministérios, florescerão neste lugar chamados, florescerão neste lugar, Pai, vidas, homens e mulheres que tocarão uma geração. Pai, brotará neste lugar almas, brotará neste lugar vidas que florescerão, vidas que florescerão. E eu sei, Pai, que nós fazemos parte desta história. Eu sei que o teu tempo chegou para a tua igreja. Eu sei que o teu tempo chegou, Pai, para o teu ungido, Senhor, para o pastor Vitor, ó Pai, profeta do Senhor neste lugar, para a vida da pastora Débora, ó Pai, para as nossas vidas. Eu quero declarar no mundo espiritual nesta noite que haverá um povo destemido, Pai, pronto, ó Pai, para alçar aos seus arcos, Pai, para levantar os seus arcos, Pai, direcionarem as suas flechas e determinarem guerra contra o inimigo. Pai, hoje, Espírito Santo, hoje, Pai, renova vidas, renova sonhos, Pai, renova sonhos. Renova sonhos nesta noite. Renova sonhos nesta noite. Como nós louvamos o teu nome, ó Pai, o Senhor traz cura. O Senhor traz cura, ó Pai eterno, o Senhor ao oprimido. O Senhor cura, ó Pai eterno, a nossa alma. O Senhor cura os nossos sentimentos. O Senhor traz uma liberação sobrenatural de glória e de graça. Eu determino a tua unção sobre a tua igreja, Senhor, e o mover profético sobre este lugar. Uma unção profética sobre este lugar. Senhor, este lugar florescerá. Justos florescerão neste lugar. Justos florescerão neste lugar. Almas se renderão a Ti, Pai. Senhor, e ministérios brotarão deste lugar. Senhor, e a Tua obra será conhecida na face da terra.
O Espírito de Deus está aqui nesta noite e sela esta aliança conosco diante do trono da glória celestial. Sela esta aliança com o trono da glória celestial. E vidas aqui, ó Pai, serão dia a dia renovadas, Pai. Renovadas para estabelecerem a Tua glória, Pai, o Teu favor, no precioso nome de Jesus. Irmãos, presta bem atenção, nós temos que ter submisso à direção do Espírito Santo. Tem algo tremendo aqui e eu não posso deixar passar essa oportunidade. Deus está liberando sobre a nossa igreja essa noite. E tem alguns homens aqui da igreja. Deus me mostrou, no momento em que o pastor Samir estava orando, Deus me mostrou alguns homens, né? E eu preciso que esses homens venham à frente, porque Deus quer tratar com esses homens. O pastor Moisés, o pastor José Alves, o irmão Ari, o Sérgio. Fique em pé, Moisés. Fique em pé, filho. Fique em pé, depois você se ajoelha. Sérgio, rebaixei o Nilton. Alguns homens Deus está querendo tratar aqui. Ele mostra a necessidade. Márcio, vem aqui à frente. Américo, vem aqui à frente. O rebecheverro, o rebachezevô. Seu Farias, o irmão também, para vir aqui à frente. Deus quer tratar com esses homens. Se outro